desorganizou todo o arranjo que havia na direita, unindo Faria Lima, unindo a grande mídia, o Centrão, todos no esforço de enfraquecer Lula e construir a candidatura de Tarcísio. Isso está desmontado desde ontem pela ameaça de Trump. E qual é o maior sinal, o maior sintoma dessa crise na aliança da direita em torno de Tarcísio? Primeiro, a fala do Tarcísio voltando atrás hoje. E segundo, surpreendentes editoriais na mídia de direita de São Paulo, que está articulada com os empresários da Faria Lima, criticando Tarcísio, criticando Trump e defendendo o governo brasileiro. Vamos ver o Estadão, hein? Que é o jornal talvez mais conservador do Brasil. A gente tem aqui o editorial do Estadão. Coisa de mafiosos é o título, atacando esta unidade entre bolsonaristas e Trump contra o Brasil. E diz aqui o editorial do Estadão. Trump decidiu castigar o Brasil em razão dos processos movidos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segue o editorial do Estadão. Vamos para a próxima página desse mesmo editorial para a gente trazer um parágrafo surpreendente. O que diz o Estadão? A reação inicial de Lula foi correta. Em postagem nas redes sociais, o presidente brasileiro lembrou que somos um país soberano, que os poderes são independentes e que os processos contra golpistas são de inteira responsabilidade do judiciário, disse o Estadão. Então desfez essa meleca que o Tarcísio tentou ainda organizar num primeiro momento e ainda surfar, mas não deu certo. E por último, diz o Estadão aqui, eu vou trazer um trecho com crítica direta ao Tarcísio de Freitas. Diante disso, diz o jornal Estado de São Paulo, é absolutamente deplorável que ainda haja no Brasil quem defenda Trump, como recentemente fez o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que vestiu o boné do movimento de Trump, o MAGA, e cumprimentou o presidente americano depois que este fez suas primeiras ameaças ao Brasil. Então, Tarcísio, o amor com a elite paulista pode estar sendo enterrado. A Folha de São Paulo, cujo proprietário é um banqueiro, Luiz Frias, também escreveu um editorial. Olha o que diz o editorial da Folha. Chegou a hora de lideranças como o governador Tarcísio escolherem de que lado estão. Ou bem Tarcísio defende os exportadores paulistas e a soberania brasileira, ou continua posando de joguete de boné de um agressor estrangeiro e da família Bolsonaro, cujo patriotismo de fancaria se dissolve e se transforma em colaboracionismo diante da perspectiva da cadeia. Chamou Bolsonaro de colaboracionista com a agente estrangeira e cobrou Tarcísio. Então, editoriais da grande mídia detonando Tarcísio de Freitas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu entrevista hoje a um pool de jornalistas e canais progressistas em São Paulo, organizada esta entrevista pelo Centro de Estudos Barão de Itararé, do qual eu tenho orgulho de ser um dos fundadores. E nessa entrevista, o Haddad falou sobre o tema. Separamos aqui um trecho, vamos assistir. Como eu acredito que o tiro vai sair pela culatra, eu acredito que isso não pode se sustentar. Até porque até a extrema-direita vai ter que reconhecer mais cedo ou mais tarde que deu um enorme tiro no pé, porque está prejudicando o principal estado do país, justamente o estado de São Paulo. É o suco de laranja de São Paulo, são os aviões produzidos pela Embraer, que é uma conquista histórica da tecnologia brasileira. E eu penso que, para responder a pergunta sobre o governador errou muito. Porque ou bem uma pessoa é candidata a presidente, ou é candidata a vassalo. E não há espaço no Brasil para vassalagem. Desde 1822 isso acabou. Então o que está se pretendendo aqui? Ajoelhar diante de uma agressão unilateral, sem nenhum fundamento econômico, sem nenhum fundamento político. O Fernando Haddad respondeu a pergunta do jornalista Luiz Carlos Azenha, dizendo que Tarcísio de Freitas age como vassalo, a palavra é essa, vassalo, como é que ele quer ser candidato a presidente do Brasil. Vamos aqui direto para a nossa redação. Laura Couto tem informação urgente. Diga, Laura. Rodrigo, mudando um pouco de assunto, mas a informação que saiu agora. O deputado Arthur Lira, relator do projeto de isenção do imposto de renda, ele refez a sua proposta original e decidiu manter a maior parte do texto proposto pelo governo. Ele, inclusive, decidiu manter a alíquota de cobrança de 10% de imposto mínimo para quem ganha a partir de R$1.200.000 por ano. Antes, ele previa uma redução desse imposto. O Lira ainda ampliou a faixa de renda beneficiada pela isenção para R$7.350, para quem ganha até R$7.350, mas um patamar menor. A proposta do governo era de isenção para quem ganha até R$5.000 por mês. Hoje, estão isentos para o pagamento de isenção de imposto de renda quem recebe até R$3.036. O próximo passo agora é aprovar o texto na Comissão Especial da Câmara e nos plenários do Congresso. Rodrigo. Portanto, Laura, importantíssimo. Se o bolsonarismo pretendia amedrontar o governo e trazer o projeto de anistia do Bolsonaro com esta aliança de vassalos com o Donald Trump, deu tiro no pé. E, em vez disso, nós assistimos o Arthur Lira entregando o relatório para colocar em votação a isenção daqueles que ganham até R$5.000 e tendo até uma faixa um pouquinho acima também beneficiada, como explicou aí a Laura.